O que me motivou a mudar minha vida e vir para Portugal foi uma decepção. Daquela pessoa que tem um sonho. Dá para poder escrever um livro de tanta coisa nesse decorrer dos anos que a gente passou juntos. Há coisas que acontecem na nossa vida que é pra gente poder sair da zona de conforto. A forma como se dedica às pessoas. Ele tem amor pelo que faz. Ai, Fabrício, fez uma cena. Ai, então já que ela vai ficar aqui, eu também não quero não. Então assim, olha. Vivendo no Brasil, na cidade de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Minha vida era relativamente muito boa, porém um fato que aconteceu que foi um bocado triste foi que eu perdi a minha irmã, que para mim era minha alma gêmea, e isso fez com que eu perdesse o gosto de viver ali. Tentei várias coisas, até de trabalho e tudo mais, mas não estava. Aí eu vim parar em Portugal. Eu já tinha feito alguns cursos no Brasil, tinha uma carta de caminhão, porque meu pai era caminhoneiro, e praticamente ele me obrigou a tirar a carta no caminhão, porque ele achou que se eu não desse para algum lado, pelo menos seria um motorista de caminhão como ele, que não tem nada de mal nisso. E é uma profissão que em qualquer parte do mundo você consegue sobressair e sobreviver. E quando eu cheguei aqui em Portugal, como todo imigrante, a gente tem que pegar o primeiro emprego que aparece, e justamente aconteceu do caminhão cair na minha vida. Eu entrei num supermercado que chama aqui Mini Preço, e tinha lá um anúncio que precisa de motorista de caminhão. E desde a primeira semana que eu cheguei, já comecei com isso, com caminhão. Então fugi no Brasil e caí no caminhão. Eu no Brasil tinha feito, meu curso técnico foi de contabilidade, depois eu fiz curso superior de comunicação social, jornalismo. Depois a minha irmã estava ligada nessa área de moda antes dela falecer e tudo mais, a gente fez curso de cabeleireiro e tudo mais. Mas eu dentro de mim tinha um preconceito de não querer essa profissão, embora eu sempre arrumava ela, minha mãe, minhas tias e todo mundo, e não queria que ninguém soubesse que eu fazia isso. O preconceito, às vezes, da gente é superior a qualquer coisa. Então eu abafei isso dentro de mim, embora eu gostasse, e em Portugal comecei a mexer com caminhão. Foi alguns anos mexendo com caminhão, como eu pude conhecer muitas pessoas, muitos lugares e sobreviver e conquistar bastante coisas até. É engraçado, porque quando eu conheci o Luciano, há 18 anos atrás, mais ou menos, ele era caminhoneiro, ele era condutor de pesados de mercadoria e ele tinha um dom, né? Tinha uma vontade de ingressar nesse ramo de cabelo, de beleza. Nesses trabalhos do caminhão, eu ficava muito cansado, porque o trabalho de caminhonista em qualquer parte do mundo é muito cansativo. Você não tem dia nem hora para ter que trabalhar. Você fazendo sol ou chuva, você tem que ir. Então eu pensei, eu queria um trabalho que me desse mais prazer no que eu fizesse e que eu pudesse controlar os meus horários e tudo mais. Eu comecei a fazer esses atendimentos nos fins de semana na minha casa. Era um dinheiro extra e eu já estava fazendo uma coisa que eu gostava, e aquilo eu ficava muito feliz com isso. Depois, de alguns anos, né, que eu já estava nessa área do caminhão e fazendo alguns cortes de cabelo, eu fui ao Brasil e de lá eu trouxe produtos de alisamento comigo, que aqui não tinha ainda na minha cidade, aqui em Alverca. E eu tenho um cabelo muito volumoso. E ela disse-me, olha, vejo conhecer um cabeleireiro novo que está em Alverca, que faz progressiva. Eu não sabia o que era a progressiva, não fazia a mínima ideia. Gente, eu conheci o Luciano por acaso. Eu morava em Alverca e estava procurando alguém para fazer alisamento no cabelo. Daí alguém me falou que o Luciano fazia. E estava começando a surgir em Portugal vários pontos que faziam. E era muito caro, e era muita confusão. E como foi um trabalho que dava muito resultado,
bastou fazer uma enfermeira do Hospital de Vila Franca, a Fátima, e essa senhora me trouxe muito mais clientes. Então eu montei na minha casa, num quarto, um mini salão. Então começou aí em casa eu comecei a fazer os cabelos. E não larguei o caminhão, porque eu não podia largar o certo pelo duvidoso. Talvez era só um foco de sorte que eu pensei. E até lembro do episódio engraçado dele a contar para nós, agora me veio isso na memória. Ele estava a trabalhar, só conseguia fazer isso à noite, e entretanto o barulho, né, do secador e tudo mais, os vizinhos reclamaram e acabaram por chamar a polícia. Eu acho que ele vai lembrar desse fato. E a polícia bateu na porta da casa dele por causa do barulho, e aquilo que veio assim na mente dele foi: olha, senhor polícia, eu compreendo a situação, mas eu tô com a minha menina doente, ardendo em febre, e eu tive que dar um banho nela, e agora eu tô secando o cabelo dela para ela não ir para a cama com o cabelo molhado. Então, sabe, essas pequenas coisas, isso é de um ser que está indo atrás e correndo atrás daquilo que ele quer, do sonho dele. Ele tinha o dom e ele tinha que transformar aquilo na realidade dele. E é o que ele faz hoje, e faz muito bem, hoje já ingressado totalmente no ramo do cabelo, né? E com o salão dele e tudo mais. Mas é engraçado lembrar do passado, ele começando num quarto na casa dele, depois conseguiu abrir um salão muito pequenininho, mas pronto, e agora hoje está com um salão maior, com uma capacidade melhor de atendimento. E é isso, o Luciano é essa pessoa que se transforma, né? Que corre atrás daquilo que ele quer, e quando a gente vê, já realizou, já fez. É isso que eu tenho para falar do Luciano e de toda a trajetória que ele, nesses 18 anos que eu fui acompanhando, é um ser obstinado. Correu atrás daquilo que ele tinha, um sonho, o dom, e tá aí, Luciano Bramus. Depois em casa, como eu comecei a atender várias mulheres à noite, o meu vizinho de baixo achou que eu era garoto de programa. Porque subia muita mulher e dizia feliz da vida. Não, eu estava fazendo cabelo. Então, assim, há coisas que acontecem na nossa vida que é pra gente poder sair da zona de conforto e seguir em frente. Então, eu até agradeço o meu vizinho que já morreu por ter feito essas coisas, para que assim eu pude sair da minha casa e ter coragem de montar um espaço na rua. O meu primeiro espaço. Quando ele abriu o primeiro salão de cabeleireiro que ele teve aqui em Alverca do Ribatejo. Na rua João Mantas, perto do Pelourinho. Era um salão de cabeleireiro muito peculiar. Era apenas um corredor, praticamente, e fui levada até ele através de uma amiga minha, que era cliente de um rapaz que trabalhava com ele, que era o Fabrício. Daí eu fui na casa dele, não sei se era num domingo. Cheguei lá pra fazer, acho que ele aplicou produto no meu cabelo e ficou agindo. E daí tinha um monte de gente, um monte de mulher pra fazer o cabelo, pra escovar. Eu falei assim, olha, eu não sei muito bem não escovar, mas eu posso escovar pra você, eu sei um pouco. Daí eu escovei o cabelo de uma cliente lá. E ela gostou. Como eu comecei em casa a trabalhar, teve uma pessoa, que era o Fabrício, eu tinha feito o cabelo dele e por acaso nessa época ele estava desempregado e eu já estava tendo muitas clientes para fazer alisamento. E eu perguntei para ele o que ele sabia fazer. Ele falou que só sabia fazer escova, então já era um ponto bom para eu começar a colocá-lo comigo. E ele começou os fins de semana a trabalhar comigo em casa. Então todo sábado e domingo ele estava lá em casa, depois ficou quinta, sexta, sábado e domingo, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, praticamente eu estava morando na minha casa. E foi aí que, até com essa denúncia da polícia lá, da cliente, eu fingi que era minha esposa e minha filha, nós fomos para a rua e procuramos um espaço. Foi quando eu achei o primeiro salão que a gente teve de 16 metros quadrados. Daí, aos domingos, se eu não me engano, eu ia lá para casa dele para ajudar ele. Isso foi se tornando, e era muita gente, e era num quarto, a gente atendia num quarto, né? E daí era muita gente, daí os vizinhos já começou
a encher o saco, porque era muita gente entrando. Daí chegou um tempo que o Luciano falou, vamos abrir um salão? E nesse primeiro salão, que já era muito bom, já era uma grande conquista para mim, para quem estava começando, começou eu e o Fabrício, depois foi eu, Fabrício e Rose, Fernanda. Eu fui parar no Lu através de uma moça que foi fazer o cabelo. Ela ia fazer o cabelo à noite, que ela trabalhava durante o dia, e me chamou para ir com ela. E eu fui, ainda era na casa dele. E aí, chegando lá, ele atendia ainda na sala, ele começou a fazer o cabelo dela, e eu sentada observando. Ele começou a fazer o cabelo, fez o alisamento, né, como sempre. E eu não sei, já me simpatizei com ele desde a primeira vez que eu o vi. E depois ali, eu até perguntei para ele, olha, você não precisa de alguém para te ajudar, para te apoiar? Ele me disse assim, por enquanto não, mas qualquer coisa eu te procuro. E ali eu deixei o meu telefone com ele, e peguei o dele, óbvio, e foi minha vida. E daí a gente começou a atender lá, né? Até um dia, a gente ele ia fazer uma inauguração. E um dia antes, eu tava, à noite eu tava indo pra casa lá em Alverca, aí na rua de Alverca, na rua. Daí tinha tipo um rapaz que morava lá, eu acho que ele é até ucraniano, passava todo dia e cumprimentava. Só que esse dia, eu passei perto dele, falei, de boa, passar, né? Menino, o cara me assaltou, me roubou o celular e eu não queria dar o celular. E o que eu levei? Levei um murro no olho. Gente, ficou roxo meu olho, roxo, roxo, roxo. E no outro dia da inauguração do salão, eu passei base, passei pó, mas o olho ainda ficou roxo. E eu fui para a inauguração do salão do Lu, com aquele olho roxo. E as pessoas riam, achavam graça, mas foi de boa. Foi aí que começou mesmo o Luciano a mexer com o salão. Isso passou-se talvez uns 2 para 3 meses, não muito. Eu encontrei uma menina que também já fazia o cabelo com ele, na rua, e ela foi me perguntou, Rose, você não sabe de alguém que queira trabalhar no salão? E eu falei assim, olha, eu quero. Onde é que é? Com quem é? Aí ela disse-me assim, é com o Luciano. O Luciano é um que abriu o salão há algum tempo ali em cima. Ela falou assim, é. Eu falei, eu quero. Eu tenho o telefone dele, vou ligar já para ele. Saí dali super contente e liguei. Ele falou assim, passa aqui, vamos conversar. Eu falei, tá bem. Só que, entretanto, eu cuidava de uma senhora, eu tive que organizar o meu dia certinho para eu ter tempo para ir lá. E fui ter com ele. E conversamos, combinamos. E ele falou, se você quiser começar amanhã, pode ser. Eu falei, amanhã eu não consigo, mas final do mês eu toda contente, toda feliz, né? Claro, eu ia trabalhar numa área que eu não gosto, eu amo o que eu faço. E chegou o dia, fui lá, conversei com ele. E aí já comecei praticamente no dia seguinte. E ali começou. E aí era muita gente para um espaço muito pequeno, porque nós éramos 5 profissionais, mais as clientes que vinham e mais os acompanhantes das clientes. Então o salão ficou muito pequeno. Então, e aí quando eu cheguei, tinha lá uma pessoinha, o Fabrício, meu amigo, meu querido, que não foi muito querido no começo, né? Que ele não achou piada nenhuma quando eu cheguei. Então, quando eu cheguei lá, era só o Lu e o Fá. O Fá me recebeu assim, mais ou menos, mas depois ele não achou piada nenhuma naquilo, né? E aí começou a perguntar pro Lu, quem é essa? Quem é essa aí? E o Lu é uma mulher, uma moça para ajudar a gente aqui. Mas a gente não precisa de ninguém aqui mais, não. A gente não precisa de ninguém aqui mais, não. Eu falei, não, moça, é só para ajudar a gente, não sei o quê. Mas se ela for ficar, também não precisa ficar todos os dias e o tempo inteiro, não, também não quer, não. Resumindo, o Fá ficou com muito ciúme quando eu cheguei lá, né, meu amigo?
Mas o tempo foi passando, né? Nós foi nos conhecendo, ele e eu. Basicamente mais assim, ficava mais, era nós dois lá. E eu cuidava de uma coisa, ele cuidava de outra, e nós três ali, um ajudando o outro, né? E ele teve ciúme, ele vai falar que não, mas teve. E nós brincamos muito com essas atitudes que ele teve no começo, mas depois aquilo ali gerou uma amizade tão grande que eu carrego até hoje. Tanto dele quanto do Lu. São pessoas que... Não sei se você vai ter que cortar, mas é difícil de falar quando a verdade no que a gente sente para poder expressar. Ele passou por muitas. Lu é guerreiro. Pode acreditar que sim, a história dele vale a pena ver, ouvir. E ele não esconde isso para ninguém. Se pergunta, ele vai falar. Ele ama o que ele faz. Ele passou muito para estar onde ele está hoje. Então, assim, eu creio que as pessoas que vai conhecendo ele hoje, se tiver a oportunidade de ver isso, de seguir, de acompanhar a história dele, acompanhe, porque vai ter momentos que vai ser emocionante. É isso. Falar deles dois para mim é complicado, eu não consigo. O Luciano, para mim, é uma pessoa que eu tenho muita gratidão. A palavra certa é gratidão. Eu fiz por onde fiz, mas eu dependi dele. Eu dependi dele em tudo. O Lu, pra mim, pra eu, Rose, nunca me disse um não. Nunca. Independentemente do que fosse. Não, Rose, eu não consigo. Aliás, ele não me chama de Rose, ele me chama de Josi. Não, Josi, peraí, eu não tenho não, mas eu vou conseguir pra você. Eu não posso agora não, mas espera que mais tarde eu vou. Deixa estar que eu vou. E esse é o Luciano. Para mim, o Lu é uma pessoa maravilhosa. Precisou dele, ele tá sempre aqui às ordens. É o meu querido Ciane, como eu chamo. É isso. Em 2008 foi quando começou a minha jornada, né? Eu tive o privilégio de ser uma das primeiras funcionárias dele, na qual o salão tinha somente 4 meses, foi logo no começo, né, da trajetória dele, e trabalhei com ele no período de 9 anos. A Fernanda, inclusive, ela no primeiro salão, ela queria ir embora. Então eu disse para ela, não, você não vai embora. Você vai sair de onde você está, que ela morava com uma amiga, e você vai ficar na minha casa. E isso devia ser outubro. Falei, então você vamos ficar até dezembro. Se a sua vida não mudar, aí sim você vai embora. Eu sou muito grata. Eu sou muito grata mesmo de tudo, por ter aberto as portas para mim. Eu acho que um ser humano, acho que o mínimo que tem que ter é gratidão. Se não tiver gratidão, desculpa lá, não é? Mas aí você pode sair de onde você está, você vai para minha casa, você vai lá morar comigo e vamos continuar trabalhando aqui. E quando for dezembro, início de janeiro, se você não tiver mudado nada na sua vida, aí você vai embora, então, você volta pro Brasil. E foi aí que aconteceu, ela foi para minha casa, a nossa amizade se estreitou mais ainda, e ela aprendeu mais coisas ainda, e quando foi janeiro, ela já não foi embora mais. Ela continuou comigo e me acompanhou para o Salão Grande. Trabalhar com o Luciano o que passou para mim, né, e que eu levo isso para minha vida, é que ele tem um modo de trabalho, mesmo que brincando, porque ele faz a arte e ao mesmo tempo ele gosta daquilo, tem prazer naquilo que faz e consegue ali brincar e trabalhar e fazer com que fique tudo mais leve. E esta minha amiga disse-me, olha, com o teu cabelo, com essa juba que tu tens, vai ficar fantástico, vais ficar com um cabelo maravilhoso e não te vai dar trabalho nenhum, mas vais conhecer. Ok, nunca pensando que seria aquele salão onde eu passava regularmente e ouvia sempre música, algo que eu adoro.
Ainda hoje eu faço zumba, eu adoro música. E então foi Ouro sobre Azul. A partir daí comecei a frequentar sempre o Salão do Luciano, começámos a fazer a dita progressiva e tornámos amigos até hoje. E eu aprendi com o Luciano que ele não nos tratávamos como um funcionário, ele tratávamos como amigos, né? Ele nunca teve aquela coisa, eu sou o patrão, não, eu que sou o patrão, não. Ele tratavam todos ali como uma equipe de trabalho. E isso, hoje, eu levo isso dele para o meu espaço. Isso eu aprendi. A gente sempre ser humilde, independentemente do cargo que você opera dentro de uma empresa, mas acima de tudo ser humano. E isso eu levo dele para o meu salão e tenho sido muito feliz agindo assim, sendo humana. Todos os dias eu passava por essa estrada para vir aqui na empresa que era uma multinacional, para carregar o caminhão e sair para fazer as entregas. Eu há cerca de 18 anos que sou cliente dele e vou continuar. Eu vou continuar, enquanto ele for cabeleireiro, eu serei sempre cliente dele, além de amiga, claro que sim. Mas deixa eu contar outra coisa pra vocês. O Lu, o Lu ele tem lá o jeito dele, né, como todo mundo. E tinha vez que ele chegava lá estressado, lá no salão pequeno. Ai, Josi, hoje eu tô cansado, eu preciso de um carinho, me dá um colo. Lá tinha um sofazinho pequenino. Gente, vocês acreditam que eu sentava, o Lu deitava e deitava no meu colo? Vocês acreditam que o Luciano acalmava? É sério. Talvez ele não lembre disso hoje, mas eu não esqueço de nada que aconteceu ali eu esqueço. Aqui no fundo era onde eu morava e onde tudo começou, atendimento às clientes, que era no segundo piso, e o meu vizinho era o piso de baixo. Então ele controlava a subida e descida das pessoas e ficava incomodado. Era ele. Aí que eu só desci dali e vim para a rua de baixo e já achei onde seria o primeiro espaço, o primeiro salão. Aqui na parte de cima, essas duas primeiras janelas, a entrada era por aqui, numa escada, subia e era no primeiro piso. As duas primeiras janelinhas só. Aquelas duas primeiras janelas. Era muito pequenininho, mas foi muito bom. Foi o começo de tudo. A gente era muito feliz aqui. Hoje não sei nem o que funciona aí. Tá vendo essas duas janelas e as duas laterais? Aquela janelinha lá no canto era o banheiro. E dentro desse banheiro a gente tinha até uma geladeirinha pequena. Pra gente guardar essas coisas. A gente ficava aí o dia inteiro. Não tinha onde nada. Aqui embaixo ficava um café. Que a gente descia e tal. E aqui foi onde tudo começou, foi naquelas duas janelas por cima ali, que da minha casa nós viemos para ali. A amizade que eu tenho com o Luciano vem, começou a ser construída logo desde o início em que comecei a ser cliente dele. Foi uma pessoa que me fascinou desde sempre, pela sua luta, pelo seu carinho e a forma como trata as pessoas, a forma como ensina as pessoas, a forma como se dedica às pessoas. E você pode fazer lá o que você quiser. É seu. Nunca
nunca fui à casa do Lu, sempre tive vontade de ir. Mudança de visual, de visagismo. De 16 metros quadrados para 350. Consegue juntar ali o pessoal, fala, vou ter tudo aqui, tudo meu. Você não é um brasileiro comum. Além de você ser psicólogo, todos os dias. Se ele não está nesse salão, parece que o salão fica morto. então lá no primeiro salão, quando a gente começou, já estava ficando um pouco pequeno, porque o número de clientes começou a aumentar muito devido às novidades que a gente estava trazendo para cá, para Portugal, que não tinha alisamentos ainda aqui. E aí houve aquela necessidade da gente mudar de espaço para um espaço maior. E eu e o Fabrício, a gente começou a procurar, mas não achava nada de jeito. Aí eu conversei com o senhorio, que é o dono lá da loja, se ele não tinha alguma loja para arrendar e tudo mais. E aí ele pediu para eu ver uma loja que ele tem em cima do Correio aqui de Alverca. Só que essa loja era o dobro do espaço que a gente tinha. Ali era 16 metros quadrados, lá eram uns 32 metros por aí. E aí, depois eu pensei, bom, toda mudança é muito chata. E mudar e depois ter que mudar novamente, porque eu imaginei que pudesse crescer muito mais. E falei com ele que aquela loja ainda não era ideal. Aí ele pediu para eu procurar alguma coisa para ele saber e ter ideia do que seria interessante. Aí nós começamos a procurar, até que a gente viu essa loja hoje aqui e a chave estava no imobiliária, que ficava aqui na esquina, a senhora era minha cliente, então ela me emprestou a chave. E nós entramos aqui no espaço e aqui antigamente era um notário, que é o cartório lá no Brasil, e aí deu aquele arrepio, que eu comecei a enxergar onde iria colocar as cadeiras, o espelho, onde seria a calha, a casa de banho, a recepção, essas coisas. Mas depois falando com a senhora da imobiliária, dei um balde de água fria, porque assim, o senhor só estava interessado em vender, ele não queria arrendar. Então, ficamos um pouco tristes e voltamos para o salão. E quando o senhorio apareceu lá de novo, perguntando se eu tinha visto alguma coisa, eu falei, olha, achamos uma loja que seria um espetáculo de loja e tudo mais, devido à localização, que é um espaço muito bom e tudo mais, mas o senhor lá só está interessado em vender, ele não está interessado em arrendar. Aí ele disse para mim assim, eu vou agora a um cruzeiro com a minha esposa e quando eu voltar a gente conversa. Aí passou o quê? Uns 20 dias e ele apareceu lá e estava até na altura de pagar a renda do espaço. E aí ele chegou e falou assim, esse mês eu já não vou te receber a renda daqui, eu comprei a loja de lá para você, porque você não é um brasileiro comum, eu vejo você um grande empreendedor que vai dar emprego para muita gente, a minha esposa te adora, então você é um rapaz muito responsável e eu acho que ali vai ser um espaço ideal para você. E você pode fazer lá o que você quiser, é seu. Até que um dia, creio eu que foi no dia que Deus falou, não, é hoje. Ele chegou com a chave desse salão lá e nos mostrou. E ele levou essa chave do salão, apresentou na igreja, muito feliz, todo mundo chorando. Enfim, foi uma conquista, eu creio que não foi só do Luiz, sim de toda a equipe dele que estava ali com ele naquele momento. Então foi uma coisa assim que eu fui honrado por Deus e pela confiança desse senhor, o senhor Oliveira e a dona Luzia, que são os meus senhorios, porque não tinha como acontecer isso
porque o outro que estava aqui não iria alugar, só vender. Então ele comprou para mim. Então eu sou muito grato a ele também, ao casal, por isso. E aí, a partir daí tudo começou, porque foi uma grande mudança que eu tive que mexer gradativamente, não foi de uma vez, porque eu estava começando no outro pouco tempo e isso tem que ter capital para mexer. Então foi uma honra muito grande para a gente, porque mesmo com poucos recursos que eu tinha para começar a mudar a cara do espaço, porque o piso aqui era um piso antigo, vermelho, eu não tinha mobília para colocar num espaço tão grande, porque de um espaço de 16 metros quadrados para 350 metros quadrados foi um boom muito grande, e é a parte de baixo toda do prédio. Então ficou assim um espaço muito grande e eu não tinha nada para pôr aqui dentro, porque o que veio do outro salão cabia numa sala que eu tenho aqui. Então aí a gente começou, comprei umas cadeiras de escritório lá no antigo Jumbo, que serviram como umas cadeiras que a gente usava, elas tinham até umas rodinhas. Mas para mim e para as clientes que vinham, aquilo era muito luxo ao que era antes. E foi a partir daí que nós começamos a gente começou a reinvestir. Aí eu fui trocando uma parte do piso, eu fui trocando as calhas de lavagem, que só tinha uma, agora a gente tem 3. Aí fui arrumando as outras salas. E uma das salas a gente tem a parte de estética, de manicure, e então isso tudo contribuiu para a gente fazer uma cooperativa e ter o que a gente tem hoje. Conheci o Luciano através de clientes minhas que foram lá fazer o cabelo, fazer escova progressiva e disseram muito bem, e a partir daí fui fazer e nunca mais deixei. Foi num cabeleireiro que ele tinha bem pequenininho lá em Alverca, eram 3 ou 2 funcionários só na altura. E gostei muito do ambiente e acabei por criar um laço com eles, e a partir daí conseguimos sempre ter contato. Trabalhava num salão de uma senhora na altura, já tinha uma clientela boa, mas não igual o Luciano. A casa dele trabalhava muito bem, porque na altura era poucas pessoas que faziam o alisamento e era poucos brasileiros também a fazer esse trabalho. Então ele acabou por ser, principalmente para os brasileiros, um lugar onde a gente conseguisse sentir em casa um pouquinho do Brasil. Era o Luciano lá em Alverca. Ou seja, lá era um ambiente que você sentia bem, até porque era um pedacinho do Brasil. Em Alverca, Exato, há muito tempo atrás, éramos muito menos do que hoje. Muito menos. E eles tinham um ambiente sempre teve, muito engraçado, de muitas risadas. Então ficou esse pensamento que era um lugar onde eu queria estar. Então, estava a trabalhar numa loja onde trabalhava com a senhora e sempre tive vontade de ter o meu espaço, mesmo que seja em um salão, ter uma loja alugada em um salão. E surgiu essa oportunidade do Luciano também alugar uma loja grande em Alverca, que tinha os gabinetes e que eu poderia ir para lá. Fui conversar com ele, no outro dia já saí de onde eu estava e montei o meu salão. Hoje eu considero que é um dos lugarzinhos mais bonitos que eu tive. Foi assim, o primeiro e feito com muito carinho, foi o primeiro com muito esforço, montado exatamente como eu queria, todo assim rosa, muitos momentos encantados eu tive ali. Passei a minha gravidez toda lá, tive o meu filho, o primeiro ano foi também lá, tínhamos festas, as festas eram o máximo, eu lembro, né? As festas era que acho que encantou mesmo a maneira dele de ser profissional,
de ter assim um espaço tão cheio de clientes que aquilo era uma loucura, e é ainda uma loucura. Clientes a querer marcar e sem vagas e imensas pessoas a trabalhar para ele, que eu acho que é isso que encanta muito nele. Poder dar oportunidade para pessoas, principalmente para os imigrantes, que eu acho que fez muita diferença para a vida de muitos brasileiros em Alverca, que veio com o sonho de poder trabalhar como cabeleireiro e transformou esse sonho tão fácil para eles, de uma maneira tão suave e alegre, que onde a gente queria estar, porque era assim, a gente ia trabalhar para brincar e conseguíamos fazer trabalhos incríveis, que era que todo mundo saía de lá lindas e maravilhosas, cabelos todos lisos, que não tinha uma que não saía com cabelo liso, ele fazia acontecer mesmo. E tinha essa maneira suave de depois levar um dia tão cheio de trabalho, igual tinha, cansativo, e depois, no fim, ainda ter tempo para fazer do salão uma discoteca. E todas as modificações que foram fazendo foi sempre assim. No negócio você nunca pode achar que tudo que entra é lucro, porque você tem que sempre reinvestir para o seu espaço crescer, senão não sai do lugar. Devido aos nossos trabalhos que fazemos aqui, que é o nosso carro-chefe também, que são os alisamentos ou progressiva, que costumam se chamar por aí, isso fez com que a gente ficasse muito conhecido e viesse clientes de várias partes do país, inclusive hoje temos até fora do país que vêm fazer esses tratamentos com a gente. Eu digo sempre, eu agradeço, até fico emocionada, agradeço muito a história que eu tenho com o Luciano, que ele fez criar uma carteira de cliente incrível, incrível. Eu tive também que contratar meninas para trabalhar, porque eu não dava razão, eu já tinha uma carteira, ele já tinha a clientela dele. E ele levava, todos os dias ele levava uma cliente nova, lá está aqui, com aquela maneira brincalhona dele de ser. E eu não tinha mãos a medir, então ele fez uma casa. Eu digo que eu saí de lá com a casa feita por conta do Luciano Bramuz. Depois também passamos a fazer as madeixas, né, as luzes que formamos no Brasil. E uma coisa que é interessante, quando você começa a postar nas redes trabalhos que você faz antes e depois, porque você faz alguma correção de algum trabalho que o cliente fez em casa, ou que fez em algum outro salão que não gostou, você passa a ser tipo um médico dos cabelos. E isso vira uma referência. Então, tudo que você posta em algum local vai ter alguém que vai precisar de um trabalho igual àquele ou semelhante. Então a gente faz toda a parte de mudança de visual, de visagismo, da parte de cores, de corte e de mudança de estrutura, no caso deixar liso ou encaracolado. Ser psicólogo, você tem que tentar entender o que a pessoa realmente procura, porque ela vem com uma imagem de uma modelo que ela procura, talvez não é nem aquele cabelo, ela procura aquele rosto, mas nela não ia ficar bom. Então essa parte do visagismo é muito interessante, porque você tem que mostrar para a sua cliente que o que poderia ficar bonito nela não é aquilo que ela procura, porque não vai satisfazer. Então eu tenho no meu telefone um programa que eu consigo mostrar para a cliente já de antemão como que ela ficaria com aquele cabelo que ela procura, e ela vai ver e decidir se fica bom ou não. E depois eu mostro com a minha visão o que fica bom para ela. E geralmente a gente faz um casamento entre o que ela queria e o que eu proponho, e aí dá certo. Porque nem sempre é o que a pessoa idealizou para ela, porque não é a mesma imagem da outra pessoa. Cada pessoa é única, então eu tento fazer um cabelo para cada pessoa que vem aqui, uma técnica de madeixas para cada pessoa. E essa coisa do liso, do encaracolado, isso é mesmo gosto pessoal, porque às vezes a pessoa a vida inteira teve um cabelo
e não gostava e procurava uma coisa que não tinha nada a ver com ela. E depois, quando ela se encontra, aí ela não quer mudar mais, ela só quer cada vez mais melhorar. E graças a Deus eu consigo ter essa sensibilidade de entregar para a cliente o que ela procura. Talvez seja isso a razão do seu sucesso, né? Pode ser, eu acho que a simpatia também conta muito, porque eu procurei, mesmo de quando eu comecei até hoje, não mudar essa minha essência, porque eu acho que eu me considero uma pessoa humilde, embora eu tenha mudado visualmente algumas coisas, mas a minha essência é a mesma. Eu só tenho menos tempo de me dedicar aos meus amigos, que talvez não, eu gostava mais de dedicar aos meus amigos como era antes, mas quando você se propõe a um negócio, você perde um pouco da sua vida pessoal. Então eu tenho que procurar fazer um equilíbrio disso, mas a única coisa que mudou é isso, a minha falta de tempo, porque eu me dedico muito ao meu trabalho. Pessoalmente, como que você enxerga É porque o Luciano ele é trabalho, né? Eu falei isso com ele, eu falei, Luciano, a gente podia ir lá na Laís, só que você não sai de Alverca, né? Exatamente. Você tá sempre trabalhando. Eu não consigo, como pessoa maravilhoso, mas o Luciano é completamente trabalho. Quando eu penso nele, não convivi com ele de outras maneiras, em festas, de nada, a não ser aquelas festas do trabalho, que lá está. Ele é tão amigo do pessoal do trabalho que eu acho que a vida dele é aquela ali. Então eu não consigo dizer assim, olha, fomos já a uma festa, ou vamos... Não, eu consigo só focar ele no trabalho. Porque também é uma coisa que eu gosto muito. E você fazer uma pessoa feliz é muito gratificante, porque você também fica feliz. Quando a cliente fala, olha, você realizou um sonho, eu não imaginava que eu poderia ficar assim, eu vim procurando uma coisa, estou levando outra, mas está muito melhor do que eu esperava. Então, quando você transcende as expectativas, é muito gratificante. Que não é nem só mais uma questão só do dinheiro, porque muitas vezes a gente nem cobra o valor mesmo que deveria ser, porque você acaba fazendo uma adequação à cliente para que ela possa sair daqui feliz, e aí sim, você pode recuperar financeiramente, porque ela vai te trazer muitas outras clientes, amigas, parentes e tudo mais. Hoje nós contamos aqui com o espaço com 5 profissionais cabeleireiros, e dentre eles tem a Maria, que posso considerar que é o meu braço direito hoje, porque a Maria é uma história assim interessante, porque ela veio fazer um estágio comigo. Então, foi assim, eu tirei o curso de cabeleireiro, né, e depois precisava de um sítio para fazer estágio, e como eu tinha uma amiga que já fazia cá com ele nos trabalhos, ela já tinha falado muito bem dele, né, maravilhas dos trabalhos dele. E então eu falei, bom, se esse cara é tão bom, né, eu quero fazer estágio com ele, né, quero fazer estágio com o melhor. E não foi muito fácil conseguir o estágio, porque ele já tinha uma pessoa, que eu não sabia ainda, que já tinham pedido estágio a ele. Essa pessoa era da minha turma e eu não sabia. Aí ele disse, mas a colega que recebeu-me cá na altura, né, que era uma moça que trabalhava cá na altura, ela disse, mas ele não pode pegar mais pessoas para estágio porque ele já está com um estagiário, já recebeu um estagiário, não pode ficar com 2 estagiários. E eu então disse, não, mas eu quero muito, porque é um sonho que eu tenho, fazer estágio com ele, eu quero. E ela ficou olhar assim para mim, que é uma moça muito querida, que chama-se Tita, né, que já vive na Suíça, não está cá conosco já. E ela disse, tá bem, eu vou falar com o meu patrão, aguarda aí. Há 12 anos atrás. E desse estágio, ela ficou. E me ajudou, porque ela tomou conta de um outro salão que nós tínhamos, mas depois do Covid, a gente resolveu fechar e se dedicar somente a esse. É assim, ele tem assim um apoio em mim, porque ele sabe que eu sou uma pessoa de confiança, que eu sou uma pessoa que tem facilidade de resolver questões complicadas, seja com o cliente ou com algum fornecedor que tiver, qualquer questão. Até porque
Eu tenho uma boa bagagem de gestão, né? Em outras empresas que trabalhei como gerente durante bastante tempo. Então eu tenho essa facilidade. Também trabalho com o público desde os 18 anos de idade e isso ajudou muito, né? Então, quando eu vim trabalhar com o Luciano, eu fiquei em estágio com ele 2 meses e depois, então, surgiu a oportunidade de ele abrir o salão de Via Longa, né? Lá em Via Longa, e ele me fez a proposta de ficar com ele a trabalhar naquele salão. E então, logo de início, ele confiou muito em mim, porque eu passei confiança a ele e ele confiou-me o salão de Via Longa e eu fiquei lá durante 6 anos, né? A tomar conta do salão, sozinha. Para não ter essa divisão, porque eu tinha que me dividir entre aqui e o outro espaço, mas isso já estava me cansando muito. Então é melhor ficar num lugar só e as clientes que vêm até aqui. Porque às vezes clientes daqui de Alverca iam para outro espaço, de lá vinham para cá e eu estava fazendo concorrência comigo mesmo. Então concentramos todos aqui e a Maria veio para cá. Então hoje a Maria é meu braço direito e começou comigo já tem uns 12 anos. É assim, trabalhar com o Luciano é fantástico. Nem nunca trabalhei com ninguém, nunca tive um patrão ou um chefe, um superior, né, tão acessível como ele. Para mim, trabalhar com o Luciano é um prazer, é um orgulho, porque eu o vejo como um grande profissional, como um mestre, um professor, e eu aprendo com ele todos os dias mesmo, assim. Então, para mim, é um prazer muito grande trabalhar com ele. E, assim, e também, pessoalmente, nós desenvolvemos um bom relacionamento, um excelente relacionamento, em que fazemos coisas juntas fora daqui, ou saímos para jantar, ou passeios, convívios mais pessoais, até mesmo dele com a minha família. Então tem uma relação mesmo, além, claro, do respeito, da relação profissional que vocês têm, vocês ainda têm uma amizade. Sim, nós construímos uma amizade muito bonita ao longo desses anos. Por isso ele é para mim uma pessoa muito importante, muito especial. Além do nosso staff de cabeleireiros, nós temos também a parte da estética, de unhas, de massagem, depilação a laser, e tentamos sempre ter as novidades que o mercado pede e o que o cliente também procura. Porque se você ficar estagnado e não ter as novidades, você é trocado. Então, tanto na parte de cabelo, quanto de estética, de unhas e os outros serviços, a gente tem aqui. Inclusive vai ter também agora a parte das sobrancelhas, que é o microblending, essas técnicas de fazer aquelas sobrancelhas, nós teremos também aqui. E a partir daí foram 2 anos juntos a trabalhar assim, com choros, alegrias, problemas pessoais trazíamos para o trabalho e assim éramos uma família. Passamos momentos muito alegres, muita raiva também, porque o Luciano ele tinha essa coisa de pegar as pessoas assim para trabalhar, para poder. E hoje eu entendo, hoje tendo um negócio meu e com pessoas a trabalhar, hoje eu entendo, a gente quer dar oportunidade e aconteceu até uma situação de dar oportunidade de um rapaz e correr mal comigo, que ele cortou a minha franja na altura e a franja ficou mal. Eu fiquei muito chateada com essa situação, mas ele tinha essa coisa de dar oportunidade. Ele, no momento algum, ainda bem que foi comigo, né? Foi da casa na altura, mas ele depois tentava levar e insistir para a pessoa depois aprender. E a pessoa aprendia e saiu dali grandes profissionais que hoje em dia também têm casas abertas, porque ele deu essa oportunidade para todos que entrou lá. Eu quero que você fale para mim sobre as pessoas que entraram aqui, adquiriram experiências aqui e foram seguir a vida delas, mas sabe aquelas pessoas que entraram aqui, tipo a Maria, que você disse que não entrou aqui como estagiária, e hoje, então eu queria falar desse processo que você tem, que você recebe muitas pessoas aqui sem experiência. E é diferente porque a maioria das empresas elas querem experiência. Então a pessoa vai ter experiência onde se ninguém der a primeira chance? Verdade. Então eu queria que você falasse sobre isso. A maioria das pessoas que já trabalharam comigo, que já não estão mais, algumas já tinham alguma experiência, ou já tinham alguma formação, outras começaram aqui praticamente quase do zero.
e são profissionais gabaritados, qualificados, têm seus espaços hoje, né? E sou grato também por todos que passaram aqui e fico feliz de hoje eles estarem onde estão, porque também começaram comigo. Então, como pessoa, é das melhores pessoas que eu já conheci, assim, tipo de estar sempre disposto, estou a falar isso por experiências particulares e que só eu e ele sabemos, e que está sempre, eu acho que ele nunca me disse um não ou que fosse difícil e sempre me surpreendeu pela positiva. Eu acho que é um ser humano puro mesmo, sério mesmo, de coração. Por isso é que eu falo que foi das melhores pessoas que eu conheci, porque é mesmo uma pessoa pura. E lá está, não consigo imaginar ele de outra forma a não ser trabalho, 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 porque a vida dele é essa. E os amigos dele é o trabalho. Muito família, né? Muito mãe. A senhora fica com Deus. Amém. Desculpa as enjoanças, que a senhora também é enjoada, né? Mas a gente ser enjoada faz parte da vida. Tudo faz parte da vida. A briga faz parte da vida, o choro faz parte, o sorriso faz parte, tudo faz parte. Então a senhora se comporte bem, para a gente poder fazer um passeio ano que vem, né? E Deus quer. Faça seus curativos direito, toma os remédios direito e não faz arte. E não esquece as coisas ligadas, viu? Tá bom? Eu não pedi a Deus que isso não aconteça de novo, né? Porque, nosso amor, o troço já vai ficando feio. Mas cada dia que passa, eu lá vou ficando mais jovem. É verdade, isso mesmo. Ai, meu Deus, Deus tá vendo a novidade, né? Eu acho isso incrível nele, que ele consegue depois sustentar isso, depois, mesmo estando longe, ele consegue sempre dar um jeitinho de estar presente. Acho que é isso. Sou amigo de todos que passaram aqui, não tenho inimizade com ninguém. E assim, eu encaro como se fosse mesmo uma família, que eu fosse um pai que prepara o filho que depois sai, né, que se casa ou que muda de cidade e tudo mais. E assim, a gente fica um pouco triste quando as pessoas vão embora, porque a gente cria laços mesmo de família, porque eu nunca tratei ninguém como se fosse um funcionário, sempre foram amigos, e o problema deles são os meus problemas. Então quando há uma ruptura que sai, eu sei que é para o bem deles, mas a gente fica um pouco triste, mas eu não fico chateado, eu só sei que a gente fica triste porque é o filho que se vai, mas eu sou muito grato a todos que passaram por aqui, porque indiretamente eu me tornei uma escola, né? E a gente aprendeu juntos também muitas coisas, porque cada dia a gente aprende mais. Eu não parei, eu sempre estou à procura de novos conhecimentos, de novos cursos, porque o bom profissional, ele não pode ficar parado achando que sabe tudo, porque como os telefones e computadores e carros estão evoluindo, a gente tem que evoluir, porque tudo está evoluindo no mundo. Inclusive as coisas e técnicas de cabelo e de estética, não tem como você ficar parado no passado. A gente não pode deixar nunca que ninguém diga que você não é capaz. Porque quando disser isso a você, você tome como um combustível para você dar a volta por cima. Me disseram que eu não seria um cabeleireiro, que eu devia continuar no que eu trabalhava antes, que era caminhonista. E o mundo deu muitas voltas e considero que eu venci. E não vamos parar por aqui, porque os sonhos sempre continuam, a gente tem que ter sonhos e objetivos. Eu espero ainda poder ajudar muita gente que venha a participar dessa família que é o Luciano Bramucci Cabeleireiros, porque o nome Luciano Bramucci é o meu nome, mas tem essa parte que é cabeleireiros, que engloba todos que estão aqui. Então quando você falar que trabalha aqui, isso vai te abrir portas, porque graças a Deus eu tenho um nome bom de referência no mercado.
Então, assim, nunca aceite que digam que você não é capaz, que todos somos capazes, desde que a gente se empenhe, se a gente estude e não perca o foco, porque não é fácil, mas a gente pode conseguir sim. Só ter fé, ter as pessoas certas e não baixar a cabeça.